Lá vem a professora com surrealismo. O surrealismo foi um movimento artístico e literário inserido no contexto das vanguardas do século XX. A palavra vanguarda significa avant-garde, vem do francês. Avant-guardas é quem está na linha de frente, no exército, por exemplo. Então ela significa à frente do tempo, é quem sai à frente. E esses movimentos artísticos estavam muito à frente do seu tempo, porque o Manifesto Surrealista, por exemplo, ele foi publicado pelo André Breton, esse aí da foto à esquerda, em 1924, e ele propunha mudanças radicais em relação aos valores e modelos da sociedade, como, por exemplo, a tradição, a família, o casamento, etc. O Breton, ele pautou suas ações influenciado pelas ideias políticas do Trotsky e do Lenin. Vejam que contraditório, né, pessoal? Porque ele pregava liberdade, só que embasado nos ideais de políticos totalitários e genocidas. Os surrealistas produziram imagens belíssimas, lúdicas e às vezes muito perturbadoras. Eles propunham produzir por meio do automatismo psíquico, livres do domínio da racionalidade e do pensamento lógico. O que imperava era o inconsciente. Então, os surrealistas, eles tinham práticas, por exemplo, como hipnose, respiração alotrópica, happenings, aonde eles faziam ações para acessar, para abrir as portas do inconsciente. A palavra surrealismo também deriva do francês de surrealisme, que em tradução livre seria acima da realidade. O movimento também foi influenciado pelo Sigmund Freud, o pai da psicanálise. De acordo com ele, o homem deveria se libertar da mente lógica e dar vazão aos sonhos, às informações do inconsciente. Então, para mim, particularmente, a palavra que melhor define o surrealismo é absurdo, porque no surrealismo tudo é absurdo, igual no sonho. Eles retratavam as imagens oníricas e não a realidade objetiva. Nesse Cristo hipercúbico à esquerda, que é uma pintura do Salvador Dalí, ele subverte totalmente a lei da gravidade. Isso não é possível no mundo real, só se você estiver acima da realidade, numa realidade de sonho, por exemplo, ou aonde a sua consciência esteja alterada. Então vejam, a cruz e o Cristo flutuam. E no Cristo de São João da Cruz à direita, quem flutua é o observador, que enxerga o Cristo de cima para baixo. Por divergências políticas, o Salvador Dalí, um dos surrealistas mais conhecidos e famosos, foi expulso do movimento em 1934. Mesmo assim, ele continuou fiel à estética surreal. Ele criou um método que ele chamava de crítico paranoico. E falando a grosso modo, é como se ele pintasse imagens dois em um. Então, nesse quadro, por exemplo, no primeiro plano a gente tem uma fruteira, que ao mesmo tempo é um rosto. E também ele pintou aí um cachorro da raça Beagle. Vocês conseguem ver? Esse quadro ele chama Aparição de Face e Prato e foi pintado em 1938. Observem bem, alguns não conseguem ver o cachorro, outros veem imediatamente. Aqui o cão foi circulado para facilitar então a observação. Vejam, não existe lógica no surrealismo. O artista cria imagens de acordo com o que ele sonha, imagens absurdas que brotam automaticamente do seu inconsciente. O René Magritte é o expoente belga do movimento. As suas pinturas evocam o mistério e até o título desse quadro é provocador e é relativo à mente. Ele chama O Terapeuta. Muitos acham essa imagem perturbadora, assustadora. O que vocês acham? O que vocês sentem quando vocês olham para o terapeuta do René Magritte? Vocês ficam à vontade diante desse homem? E as imagens do Magritte, elas têm esse tom inquietante. Esse quadro, por exemplo, chama Cheque em Branco e o título é intencionalmente desvinculado da imagem, ou seja, não tem nada a ver com a imagem.
é justamente para que a gente não faça uma relação da imagem com o título, ou seja, você tem que ficar livre mentalmente, racionalmente, você tem que estar solto das amarras do racional na hora que você mira, observa essa imagem. Enfim, o surrealismo é deliberadamente irracional, provocador, pregava uma total prevalência do sonho e da mente inconsciente e propunha novos valores morais, políticos e filosóficos, ultrapassando os limites da imaginação e dos ideais que construíram a civilização, ou seja, eles queriam destruir tudo e propunham um novo mundo. Aqui no Brasil, a Tarsila do Amaral foi muito influenciada pelo surrealismo. O Abaporu, por exemplo, foi pintado de acordo com a estética desse movimento. Eu comento isso no vídeo sobre o Abaporu. Bom, pessoal, quem quiser se aprofundar mais no tema, é só ler o Manifesto Surrealista para entender bem do que eu estou falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para receberem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.